Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alejandro Ortiz. Sejam bem-vindos a mais um panorama mensal do cenário macroeconômico local e internacional. Ativos de risco tiveram um mês tumultuado, reagindo, por um lado, a uma sequência de bons dados de inflação que reforçaram as apostas em corte de juros e intensificaram a rotação setorial em prol de papéis mais cíclicos. E, por outro, a balanços de papéis de Big Techs, que, de forma geral, decepcionaram. Em paralelo, o ouro se valorizou, refletindo o forte fechamento das taxas de juros americanas em decorrência dos dados, enquanto o petróleo voltou a operar de forma volátil, espelhando, de um lado, bons dados de estoque e, por outro, uma renovação de incertezas geopolíticas no Oriente Médio. Nos Estados Unidos, em específico, o início do segundo semestre foi notadamente marcado pela evolução bastante favorável dos indicadores de inflação, que apontaram para uma retomada no processo de desinflação em meio ao contínuo esfriamento do mercado de trabalho, que já não apresenta mais desequilíbrios relevantes. Foi justamente esta combinação que levou a um forte fechamento das taxas de juros, sustentando a rotação setorial em um ambiente onde as Big Techs passaram a decepcionar o consenso dos analistas. Ao final do mês, em sua quinta reunião de política monetária, o Fed reforçou sua preocupação com o mandato de emprego e sinalizou o início do ciclo de extensão monetária na reunião de setembro. Dados divulgados no início deste mês mostraram um relevante aumento do desemprego, o que ajudou ainda mais a solidificar essa expectativa. No continente europeu, a atividade econômica continuou se recuperando, com o PIB surpreendendo o consenso, em paralelo a dados de inflação que seguem apresentando, especialmente no setor de serviços, alguma persistência. É por causa disso que o ECB, em sua última decisão de política monetária, optou por deixar os juros parados após iniciar o ciclo de cortes em junho. A manutenção de um panorama sólido para a atividade e o mercado de trabalho segue impondo a necessidade de cautela. Na China, o PIB do segundo trimestre decepcionou o consenso ao apontar para um setor domiciliar ainda fragilizado e sem ímpeto. As medidas anunciadas e implementadas até então, que vão de corte de juros até medidas para comprar estoques de residências não vendidas, seguem sem surtir efeito relevante, a ver pelo próprio comportamento anêmico da inflação, que continua rodando próximo de zero. Ciente disso, as autoridades anunciaram, após o terceiro plenário, a intenção de estimular a demanda doméstica, mas nada foi efetivamente feito. Por fim, no Japão, o Bank of Japan surpreendeu os mercados ao subir os juros pela segunda vez, justificando a decisão diante das pressões salariais e da resiliência da atividade. O fato curioso é que a atividade não está resiliente. As leituras mais recentes do PIB colocam em terreno de contração na comparação anual e a decisão pareceu ser pautada mais por questões cambiais do que qualquer outra coisa. Naturalmente, o ien, que vinha se depreciando de forma intensa, reverteu boa parte do movimento, voltando a negociar próximo dos patamares observados em março deste ano. No Brasil, o mês de julho foi marcado por um alívio quase que generalizado, à exceção do real, que continuou se desvalorizando contra o dólar. Os mercados de juros e bolsa apresentaram uma importante valorização, refletindo tanto a descompressão das taxas de juros internacionais, quanto importantes sinalizações por parte do governo na frente da política fiscal. Ao mesmo tempo, dados de atividade e inflação continuaram a indicar um cenário macroeconômico relativamente controlado. Após um mês de junho bastante turbulento, marcado por grandes incertezas a respeito do compromisso do governo com sua própria regra fiscal, observamos passos na direção correta. O governo anunciou um corte de 15 bilhões de despesas para cumprir a meta fiscal, afastando riscos de curto prazo relacionados à sua mudança. A despeito disso, os mercados seguem céticos, pois o governo continua subestimando o crescimento das despesas obrigatórias e superestimando o crescimento das receitas. Isto é, muito provavelmente permanecerá a necessidade de contingenciar novamente no relatório de setembro, algo que os mercados não tomam hoje como absolutamente dado. Daí a angústia que, conjuntamente com a robustez da atividade e a pressão no câmbio, segue impondo uma pressão altista sobre as expectativas de inflação, complicando o trabalho da política monetária. Já os dados de inflação, ainda que não tenham vindo extremamente favoráveis, não apresentaram uma deterioração preocupante. Por outro lado, os dados de atividade têm surpreendido positiva e recorrentemente, da indústria ao varejo, passando pelo setor de serviços e, especialmente, no mercado de trabalho. O impacto das enchentes do Rio Grande do Sul foi notadamente menor do que o esperado, em boa parte por conta dos estímulos fiscais proporcionados pelo governo federal e, ao que tudo indica, o PIB crescerá a um ritmo sólido no segundo trimestre. Em outras palavras, continuamos sem ver indícios claros de uma desaceleração mais pronunciada. Por fim, o Comitê de Política Monetária endureceu o discurso em sua mais recente decisão de política monetária,
ao alertar sobre os riscos altistas para a inflação proporcionados pela depreciação cambial e ampliação no processo de desancoragem das expectativas de inflação. Não se colocou efetivamente à disposição de subir a taxa de juros no comunicado, algo que foi depois corrigido na ata, mas também voltou a defender, notadamente, a necessidade de se manter contracionista para atingir seu objetivo de inflação, que agora compreende o primeiro trimestre de 2026, já levando em conta o decreto de meta contínua. Avaliamos que um aumento da Selic, em um ambiente onde há uma possibilidade relevante do Federal Reserve cortar mais de 2 vezes dado o aumento além do esperado do desemprego, segue sendo improvável. Muito obrigado pela atenção. Para mais informações sobre a rentabilidade dos nossos fundos, clique no card acima.